Moka italiana. Esse método aqui, ele é bem famoso. É um método que eu fazia muito, nem que eu fazia, mas eu via meus pais ou minha avó fazer. Quando eu comecei a tomar café especial mesmo, quando eu comecei a fazer café, aprender mais sobre café, eu até comprei uma. Essa daqui já é antiga, acho que ela já tem alguns 8, 9 anos, mas eu faço muito pouco. Acho que eu consigo contar nos dedos as vezes que eu fiz. E o maior preconceito em relação a ela é que ela amarga muito fácil o café. Muito fácil. Então, normalmente as pessoas preferem fazer uma Aeropress, uma V60, que são os métodos da moda agora. Mas mesmo não sendo o meu método de preferência, eu cheguei a pesquisar mais sobre a Moka para tentar extrair o máximo que dá dela. E eu confesso que, mesmo extraindo o melhor que eu consegui dela, ele não tá nem próximo de ser o meu método favorito. Então esses dias eu tava lendo os comentários de um dos vídeos e uma pessoa falou que sobre meio que cortar um melita ou usar um filtro de Aeropress. E encaixar ele aqui. Usar ele meio que como se fosse um filtro. Eu não experimentei ainda desse jeito, eu vou gravar e vai ser a primeira vez que eu vou experimentar. Mas antes eu vou fazer um café sem esse filtro. Porque eu quero fazer 2 cafés. Eu quero ter a comparação aí do café que foi feito sem o filtro e o café que foi feito com o filtro, com o mesmo café, para saber o que mudou. E para esse vídeo eu vou usar o meu café novinho que chegou a menos de uma semana aqui, que é o da Três Corações, o ID Coffee, que eu cheguei a fazer o vídeo de quarta com ele. Então a ideia desse vídeo, na verdade, é fazer um experimentando e comparar um filtro da Aeropress. Dá pra fazer com melita também, é só cortar ele, tá tudo certo. E aí eu quero ver a diferença de sabores, se realmente faz sentido ter isso daqui, ter esse papelzinho aqui, ou se não vai fazer diferença nenhuma, ou se vai piorar, sei lá, o que eu acho difícil. O que aconteceria talvez seja mais isso mesmo, seja mais um fazer diferente. Mas obviamente, se eu vou fazer a Moka, eu vou acabar explicando a Moka. Eu já expliquei um pouquinho dela em outro vídeo, falando sobre alguns métodos aí que eu falei sobre a Aeropress, a V60, a Moka e a prensa francesa. E aí hoje eu vou falar só da Moka, então eu vou falar um pouquinho mais dela, mas é basicamente aquilo que eu falei lá. E esse normalmente é uma coisa que as pessoas não fazem. Normalmente já joga a água a temperatura ambiente na Moka e aí vai deixar ela esquentar mesmo até começar a extrair do café tudo na Moka. Isso daí vai impedir que o café fique ali tostando um pouquinho até que a água chegue numa temperatura boa para começar a extrair ele. É só isso. A Moka ela tem várias coisinhas que acabam dando chances de amargar o café e a gente quer tentar reduzir elas ao máximo. Então, você jogar a água já quente na Moka e depois colocar no forno já com ela fervendo, vai ajudar com que não aconteça isso. O que me leva a outro ponto que acontece bastante na Moka e que acaba amargando o café. A Moka ela é um método filtrado, ela não é um expresso. O expresso é completamente diferente do que essa daqui faz. Então se você usar uma moagem muito fina igual de um expresso, a tendência é que ela amargue muito. Se a ideia é reduzir a tendência dela de amargar, que ela já tem bastante, a gente tem que engrossar um pouquinho o grão. Eu vou usar o meu moedor nessa espessura aqui, no meio. Eu acho que eu poderia deixar até mais grosso, mas eu vou deixar ele bem no meio, que já é um pouquinho mais grosso do que o que eu normalmente faço para fazer uma V60, para fazer uma Aeropress. Eu normalmente uso essa daqui. Então, a Moka, eu vou pesar ela, eu vou colocar aqui a quantidade de café, mas normalmente a gente quer... A gente quer que tudo isso daqui fique cheio de café, sem precisar compactar ele. Isso daqui não é um expresso, a gente não precisa compactar ele. E outra coisa que dá para fazer em vários métodos, é mudar o tipo de concentração que você quer. Então eu falo várias vezes aqui de concentração, 1 para 10, 1 para 12, 1 para 15, 1 para 16. Essa daqui a ideia não é mexer na concentração.
Mas enfim, voltando pra questão de concentração e tudo, a moca você sempre quer deixar ela nivelada com isso daqui. Não precisa ser ultra cheio, mas dá uma enchida aqui no filtro. Isso daqui deu mais ou menos uns 23 gramas de café. É bastante café que você usa aqui, nesse tamanho aqui que eu tenho de moca. E aí a gente vai para a segunda parte, que é a quantidade de água que eu jogo ali no recipiente. Eu vou colocar no recipiente até onde a pressão tá, um pouquinho abaixo da pressão desse biquinho aqui. Então vamos fazer um teste só para ver quanto de água vai mais ou menos aqui dentro. Então ela tem o que seria mais ou menos 1 para 10 aqui. Eu joguei um pouquinho mais do que 1 para 10. Eu joguei 23 gramas. Eu coloquei de água aqui mais ou menos uns 240 gramas. Ela vai usar essa água para extrair, mas não é toda a água que vai extrair. Por causa da pressão a água vai subir, só que vai sempre ficar um pouquinho de água ali no final. Então não é exatamente 1 para 10 a extração dele. Mas é próximo disso e, como eu falei, não é uma coisa muito para se importar, porque você não consegue mexer muito nisso. É sempre o ideal deixar um pouquinho abaixo dessa válvula de pressão. E é sempre ideal você deixar ele niveladinho ali, sem compactar nem nada, mas só deixar ele nivelado certinho. Então essa parte não tem como mexer muito. Essa daqui é a última dica, que é normalmente jogar um pouquinho de água aqui só para ele não ficar o alumínio quente quando entra em contato com o café que acabou de sair, não dá um gosto legal. Aí essa água ela impede um pouquinho que isso aconteça. É só por causa disso, é só um pouquinho de água ali. Assim que você jogar a água da torneira aqui, ele meio que para a extração. Meio que você joga uma água gelada aqui, ele vai cessar a extração e também não vai impedir que o café extraia demais ou amargue alguma coisa. Então é sempre bom fazer isso também. E é isso daqui mais ou menos que essa moca aqui, que é a moca média mais ou menos do tamanho, ela vai fazer. Eu vou jogar uns 240 gramas até aquele pedaço ali da pressão de água, uns 23 gramas de café, e ela vai me fazer uma bebida de mais ou menos uns 180 gramas que tem aqui. É isso que faz. Como eu vou fazer duas, ainda vai ser perfeito. Ela sai muito quente, muito mais quente do que quando você faz uma Aeropress ou uma V60. Sai pelando. Então eu sempre acabo deixando aqui no mínimo uns 5 minutos para não queimar a minha boca. Mas só por esse gole tá muito gostoso. Tá muito bom mesmo. No último vídeo eu falei que esse café tinha uma pegada bastante de melaço. Eles colocam coral de milho, o que eu não consegui sentir muito, nem naquele método nem nesse, mas o melaço dá pra sentir bem. E realmente ficou bem gostoso com esse daqui, além de ficar bem mais encorpado. Mas a minha boca tá quase queimando, eu vou deixar dar uma esfriada aqui. Enquanto isso, eu vou fazer a outra com esse mocinho aqui. E qual que é a maior diferença que eu espero ver? Em sabor eu não sei, mas essa película que fica aqui são óleos do café que acaba saindo muito quando você não tem um filtro de papel. Então essa é a principal diferença e isso também acaba interferindo um pouquinho no corpo. Pronta para a próxima rodada. Sim, essa é a parte mais chata dela. Você tem que limpar bem, porque todas essas pequenas partes que estão aqui, se você não limpa ela bem, fica com um gosto horrível. Esse daqui é o que eu fiz sem filtro. E esse daqui é o que eu fiz com filtro. Acho que como deu pra ver, ao invés de usar o filtro embaixo, eu usei o filtro em cima do suportezinho ali da
Da moca eu acho que não faz diferença, eu poderia ter usado um filtro embaixo e um filtro em cima também. Eu acho que teria intensificado o que aparentemente aconteceu aqui. É o mesmo café, mas dá pra ver que esse daqui sem filtro ficou mais claro do que esse daqui com filtro. É a única coisa que eu mudei, deixei tudo igual, moagem, tudo. Ele mais escuro assim, a tendência é que, sei lá, ele tenha extraído mais do que o sem filtro, o que também faria sentido, porque o filtro ali, ele talvez atrase um pouquinho a subida da água e ajude e faça com que o café extraia mais. Pode ser. De novo, eu vou experimentar ele ultra quente, mas vou dar uma esperada porque ele tá muito quente mesmo. Mas vamos lá, senão eu vou acabar com os dois copos daqui a pouco. Eles são bem parecidos um com o outro, mas eu realmente gostei mais desse. Mas antes de falar, eu quero ver uma coisa. Vou baixar um pouquinho, senão sua cabeça. Visivelmente dá pra ver qual que é também. Os dois estão muito gostosos, né? Uhum. Difícil, né? Eu também, eu bebi pra caramba. Dá pra perceber. A primeira coisa que eu senti, não sei se você sentiu também, é que esse daqui, o primeiro, sem filtro, você consegue sentir um gosto estranho no final. Vem um alumínio, sei lá mesmo, no final. E esse daqui não vem. Tá, entendi o que você quis dizer. Esse daqui parece mais limpo mesmo. Uhum. O gosto do sem filtro, ele fica com um gosto meio estranho. Com filtro não aparece esse gosto. Perde talvez um pouquinho de corpo por causa da oleosidade, mas eu não senti diferença. E esse daqui é aquela coisa, o café ele vai esfriando, ele vai ficando mais ácido. Mas esse daqui tá mais doce. Então eu tive a sensação de que, mesmo esse tendo perdido um pouquinho a acidez, ele tá um pouquinho mais doce, o que faz sentido porque ele extraiu um pouquinho mais. Então ele perdeu um pouquinho a acidez, ganhou um pouquinho mais de doçura, mas essa acidez aqui tá mais equilibrada do que a outra acidez, essa acidez aqui. Então a primeira coisa que eu achei interessante é que, não sei porquê, mas o filtro ele acabou tirando um pouquinho desse gosto que fica no final, que me incomoda de moca. Ele ajudou a extrair um pouquinho mais o café, porque, então, meio que a moagem ela é grossa, então eu não corri o risco de ter um café amargo, mas ao mesmo tempo o filtro ele ajudou a extrair mais, a fazer um café mais equilibrado. Interessante, eu acho que eu vou tentar fazer depois com um filtro embaixo e um filtro em cima para ver como que fica, mas tá muito gostoso. Eu fiz esse café faz pouco tempo para fazer o vídeo, fiz na V60 e eu gostei mais dele na moca. Eu achei que realçou mais a doçura dele, como é um café bem doce, o principal dele é o melaço e tudo. Muito bom. Esse teste foi bem legal, porque eu acho que eu vou começar a trazer a moca de volta aí pra vida.